Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como que eu faço o meu planejamento financeiro de uma forma extremamente fácil, simples e rápida no Notion, utilizando o método PFO. Eu vou te explicar como é que esse método funciona, que é dividido basicamente em 3 passos, muito simples, e vou te mostrar essa planilha aqui, como que você pode utilizar ela aí na sua casa também. E aí, igual eu falei, esse método então está dividido em 3 passos. O primeiro passo é fazer o lançamento dos dados na planilha, a gente vai abastecer a planilha com o máximo de informação possível. Depois, a gente vai seguir para o segundo passo, que a gente vai analisar esses dados e depois, com base nessa análise, a gente vai trazer um plano de melhoria, um plano de próximos passos, qual estratégia que a gente vai seguir. E eu vou te explicar isso tudo detalhadamente ao longo desse vídeo aqui, lançando alguns dados simulados aqui para você entender como que eu faço essa análise, uma análise bem simples, bem prática, esse planejamento financeiro de forma bem minimalista aqui também, todos esses passos que você vai ver aqui. Basicamente essa planilha, eu vou deixar o link dela aqui na descrição também para você utilizar aí para você também. É bem baratinho, você vai ter acesso a ela e várias aulas também de planejamento financeiro, vários outros bônus. É só clicar no primeiro link da descrição e baixar aí para você também. E, bom, primeiro passo, vamos lançar todos os dados nessa planilha e o melhor de tudo é que você pode utilizar no computador, pode usar num tablet, num celular, da forma como você quiser. Você só precisa criar uma conta no Notion, uma conta gratuita, não precisa nem pagar o Notion. A única coisa que você paga é o acesso ao template de fato, né, que a gente desenvolveu e você, para usar, precisa fazer este pagamento, mas o Notion em si você não precisa pagar. Aí a gente vai lançar, né? Basicamente a gente tem as colunas, a data de cada um dos gastos, vai inserir aqui o mês, que esse mês vai trazer pra gente uma série de análises depois, e a gente vai colocando aqui valores. Beleza, tem que pagar meu plano de saúde, coloca aqui na descrição quanto que eu pago no plano de saúde, o mês e a data. Aí qual que é esse gasto, né? É um gasto fixo, é um gasto variável, é fixo todo mês ou varia a cada mês? Qual que é a categoria desse gasto? Qual banco que eu utilizo para fazer esse pagamento? Nesse caso é um cartão de crédito e é um gasto essencial na minha vida. Eu acho que é um gasto importante, então eu preciso ter esse gasto em qualquer momento porque é um plano de saúde. Beleza, lazer, tem esse gasto de lazer, é um gasto variável, coloca na categoria lazer mesmo, Banco Inter em dinheiro. Dinheiro não, vamos colocar aqui em Pix, por exemplo. Paguei em Pix, tira o dinheiro, coloca o Pix. Beleza, é um gasto não essencial, é lazer. Caso aconteça algum imprevisto que eu fique sem renda, por exemplo, esse é um gasto que eu sei que eu posso cortar, não preciso ter esse lazer naquele mês. E aí você vai fazendo isso, lança todos os seus gastos, academia, gasolina, livros e vai categorizando com essas categorias aqui a recorrência e também a importância dos gastos. Lançou todos os seus gastos que você teve naquele mês. Vamos partir para o nosso segundo passo, que é o passo de análise. E aqui tem várias análises, mas você nem precisa utilizar todas as informações que tem aqui. Duas principais que eu acho que vale a pena você analisar para deixar esse seu planejamento financeiro muito mais minimalista. Primeira coisa que você vai utilizar, você vai lançar aqui, pode lançar também suas entradas, né, nesse primeiro passo, o que você ganha de dinheiro. E aqui embaixo você vai ter as informações do seguinte. Primeiro, a metodologia 50-30-20, é o básico do planejamento financeiro. Então você tem que dividir os seus gastos em essenciais, não essenciais e investimentos. O ideal para grande parte das pessoas, dependendo da renda que você recebe, isso pode variar, mas via de regra, 50% dos seus gastos precisam ser gastos essenciais, 30% não essenciais e 20% destinar para os seus investimentos. Se a gente olhar aqui de acordo com esses gastos, o que a gente tem? Estou gastando 67% em gastos essenciais. Ou seja, já é um primeiro ponto de alerta. 15% em gastos não essenciais e 13% em investimentos. Já temos essa informação. A próxima é as categorias das saídas. Quanto que eu estou gastando com cada categoria? Primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em categorias e subcategorias. Você pode, inclusive, criar subcategorias dentro de cada uma, por exemplo, gasolina, Uber, busão, a forma como você quiser. Se a gente olhar aqui em saúde, você pode ter, por exemplo, nutricionista, dentista, plástica, tem várias coisas. E aí você vai colocando o orçamento que você planeja gastar em cada uma dessas categorias. Então você coloca aqui qual que é o seu orçamento, a sua meta de gastos naquela categoria, qual que é o limite que você pode gastar ali e a própria planilha, com base nos gastos que você lançou lá em cima, vai te falar qual que é o total mensal que você está gastando com esses gastos. Por exemplo, gasolina, era 450 o seu orçamento, mas esse mês a gente gastou 750. Então você lança tudo que você tem e a própria planilha te fala a sua situação, onde você está gastando mais do que você poderia e onde você está gastando menos. Aí você parte
parte para o terceiro ponto, que é a tomada de decisão com base nesses dados do que você vai fazer. Então, você analisa os dados e aqui a gente já tem algumas coisas. Ó, tô gastando mais com transporte, tô gastando mais com gasolina, tô gastando mais com transporte no total ali R$ 150. Tô gastando mais com saúde do que eu gostaria de gastar. Alimentação, eu ainda tenho de sobra. Então você vai analisando tudo e vai falando, beleza, aqui eu tenho que cortar, aqui eu tenho esse limite, não preciso necessariamente gastar mais para chegar no limite, eu posso utilizar essa diferença para investir, por exemplo, que é um bom primeiro passo ali também para você começar a investir. Segunda coisa, você olhar aqui, eu tô tendo muito gasto, 70% dos meus gastos são gastos essenciais. E se eu ficar sem minha renda, o que vai acontecer? Eu não consigo cortar meus gastos essenciais. Não vou conseguir cortar o meu aluguel para poder economizar, não vou conseguir cortar meu plano de saúde. Todos esses gastos essenciais estão ali fixos. Você não consegue muitas vezes negociar isso de uma hora para outra e abaixar. Você precisa deles para viver. Mas os seus gastos não essenciais, que são lazer, assinatura do Netflix, eles você consegue cortar. Tá passando por um sufoco financeiro? Eles eu consigo simplesmente cancela tudo, que eu não vou morrer se eu ficar sem eles. Mas eu preciso pagar comida, não necessariamente num restaurante caro, mas eu preciso pagar a comida no supermercado para eu me alimentar, preciso pagar o aluguel, preciso pagar um tanto de coisa. Então, é por isso que é importante você não estar tão concentrado assim em gastos essenciais. O ideal seria reduzir isso para mais perto de 50%, porque você teria quase 30% ali de gastos não essenciais e numa eventual queda da sua renda ou até mesmo se você perder a sua renda durante um determinado período, você pode cortar 30% dos seus gastos de olho fechado que não vai fazer falta naquele momento. Você continua vivendo sua vida, você vai perder ali os benefícios de lazer e alguma coisa assim. Então, essa é a ideia. Você analisa os dados e com base nos dados você toma uma decisão. E aí lá dentro do PFO também tem várias coisas que eu falo para você fazer também que vão te ajudar a economizar, como que você faz para meio que surgir dinheiro do nada, gastos que você às vezes tem, nem imagina que daria para renegociar aquilo ali. A gente fala sobre isso também. Por exemplo, renegociar sua conta de telefone. Você liga para sua operadora e fala, ó, não tô com condições de pagar, preciso cancelar meu plano. Eles vão te dar um desconto, às vezes você vai continuar recebendo a mesma coisa, às vezes até mais. O plano deles melhorou, mas eles não atualizaram para você e você continua pagando aquele plano ruim muito mais caro do que você deveria estar pagando de fato naquele momento. Então tem uma série de dicas lá dentro do PFO também. O primeiro link tá aqui na descrição, espero que você goste, te ajude, baixa a planilha, preenche tudo ali, coloca ali todos os seus dados, analisa e com base nessa análise você toma uma decisão do que você precisa fazer para conseguir ver mais dinheiro sobrando na sua conta para você conseguir investir também. Beleza? Tamo junto e até a próxima.